Olá pessoal, tudo bem? Mais um programa Minutos de Mediação. Mas antes da gente começar a conversar, não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe o seu joinha e ative o sininho para receber as notificações dos nossos programas. Isso é muito importante para nós, porque assim nós vamos saber que você está conosco aqui no programa. No programa passado, nós falamos sobre o rapport, ou seja, a empatia, como fazer com que as pessoas se sintam felizes vindo para uma sessão de mediação. E isso faz parte das 12 ferramentas que nós vamos falar sobre elas. Hoje, nós vamos falar sobre a questão de como preparar esse ambiente, porque além de você ser simpático na hora que a pessoa chega, você tem que preparar esse ambiente, que também é muito importante. Claro que existem locais que fica mais complicado você poder preparar o ambiente como deveria ser preparado. Mas o ideal é que você esteja numa mesa redonda, que nessa mesa tem algumas balinhas, uma água, uma caixinha de papel, porque vai que a pessoa se emociona e chora, precisa ter um papel, mas muito cuidado com o papel. Não adianta você ver que a pessoa está chorando, pegar o papel e entregar para a pessoa, porque de repente ela vai falar, não pedi nada, né? Você vai irritar. Então, assim, educadamente, você pega o papel, seca assim e sinaliza para ela, olha, tem um papelzinho aí se você precisar. Então, essa preparação do ambiente como um todo é muito importante também, para que a pessoa se sinta muito à vontade. Então, nós já falamos do rapport, preparação do ambiente. No outro programa nós falamos de escutativa, que também é muito importante. Saber ouvir é muito importante, mas hoje nós vamos falar também da declaração de abertura. E afinal de contas, o que é isso? É você se apresentar para os mediandos, para que eles saibam quem você é, mas de uma maneira carinhosa. Não adianta chegar lá e falar assim, eu sou o doutor fulano. Isso assusta as pessoas, mesmo porque naquele momento você é um mediador. Você não é doutor, você não é engenheiro, você não é médico, você não é professor, você é mediador. Então, você tem que se apresentar como tal. Então, você vai falar, bom dia a todos, eu sou a mediadora Márcia Reich. Estou aqui para auxiliá-los numa conversa, onde vocês vão restabelecer o vínculo que vocês sempre tiveram. Porque, afinal de contas, em algum momento, vocês tiveram algum relacionamento que por isso gerou agora esse problema a ser resolvido, e nós não podemos perder isso. Então, essa questão de ratificar que em algum momento eles tiveram alguma boa conversa é muito importante. Na declaração de abertura, você também vai determinar quais são as regras do jogo. Então, você vai estabelecer que aquela pessoa que deu entrada, que é o demandante, deu entrada naquele procedimento, ele tem direito de explicar primeiro o porquê ele deu entrada naquele procedimento. E aí, fazendo uso daquela ferramenta que eu já falei no programa anterior, da escuta ativa, a outra parte vai esperar e vai ouvir. Terminou de falar, nós vamos passar a palavra para outra pessoa. Nesse meio, tem uma recontextualização, mas isso é um assunto para um outro programa. Então você vai passar a palavra para outra pessoa. Quem falou vai ficar quieto e vai ouvir com atenção o que é que a pessoa tem a seu favor em relação àquilo que a outra pessoa pretende. Então, com essas posições, com esse entendimento que você dá entre as partes, elas começam a se ouvir. Lembra que eu falei da escutativa? Então, quando todo mundo fica quieto, todo mundo ouve todo mundo. E aí o trabalho do mediador, com mais ferramentas, vai ficar muito mais fácil de ocorrer. E aí já temos uma pergunta aqui da nossa plateia, que é composta pelo Dr. Gonçalves, tá? É nossa plateia oculta, mas muito importante. Pois não, doutor? Eu posso entender então que a declaração de abertura é meio como se for a regra do jogo? E eu só vou lidar com essa questão de um fala, o outro ouve, eu tenho outros itens que eu posso incluir na declaração de abertura, ou devo incluir na declaração de abertura.
Sim, você pode. Na tua declaração de abertura, existe uma declaração de abertura que é a oficial do Conselho Nacional de Justiça. Mas eu entendo que essa declaração de abertura ela vai muito caso a caso. Então você pode, por exemplo, nessa declaração de abertura, validar sentimentos. São coisas que a gente vai falar no decorrer das ferramentas, né? Coisas que você vai percebendo. Exatamente. Existem casos, por exemplo, que as partes vão com o advogado. Aliás, os advogados são sempre muito bem-vindos, né? Que há que se desmistificar essa pseudo-proibição, né? São sempre bem-vindos. Sempre bem-vindos. As novas políticas públicas nunca excluiu o advogado desse procedimento. Ocorre que algumas pessoas de muito baixa renda, elas não têm condição de contratar um advogado. E é justamente por isso que elas podem comparecer sem advogados, assim como no juizado especial, também elas podem ir sem advogados, como no PROCON elas podem ir sem advogados. E elas não têm o esclarecimento da Defensoria Pública à disposição. Exatamente, não tem ninguém lá para orientar. Muitas pessoas estão criticando esse meio alternativo, dizendo que o advogado foi excluído. Absolutamente, o advogado nunca é excluído, como eu já disse em programas anteriores. O advogado está lá, como o próprio slogan da OAB diz, sem advogado só justiça, e não se especifica qual justiça. Até numa reunião dentro do escritório da advocacia, para se formular um acordo, temos que ter advogados, porque os advogados são os técnicos, eles que entendem de lei, para que a gente não faça coisas que depois não são possíveis de se executar no judiciário. Então, voltando à sua pergunta, doutor Gonçalves, você vai poder fazer muitas coisas dentro dessa declaração de abertura, mas sempre observando quem é o seu público naquele momento. Então, por exemplo, se ali chegarem advogados, na minha declaração de abertura eu vou validar a presença do seu advogado, vou agradecer a presença do advogado. Então, eu tenho que perceber isso na hora. Eu não tenho advogado, então não adianta eu fazer uma declaração de abertura pré-estabelecida, onde eu vou agradecer a presença de um advogado que não está, ou não validar o advogado que lá está. Então vai muito da experiência do mediador, e isso faz muita diferença no final da mediação, essa experiência do mediador. Então muitas coisas são importantes, mas são fundamentais. O acolhimento com carinho de quem busca a mediação. A preparação do ambiente para a mediação. A explicação daquilo que vocês vão fazer lá e a sua apresentação de maneira, não é um humilde desvalorizado, mas eu diria de uma maneira mais humilde no sentido de se igualar com quem está lá, para que a pessoa não tenha medo de você e sim veja em você, mediador ou conciliador, uma pessoa amiga que está lá para ajudar e não para atrapalhar. E assim, toda a situação que vai se apresentando lá, você vai se manifestando de acordo com o que você tem no momento. Então a declaração de abertura, se vocês procurarem algumas por aí pela internet, tem algumas que levam 8 minutos de declaração de abertura. Mas às vezes, 2 minutos você já conseguiu criar aquele vínculo importante para aquela sessão de mediação. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação, mas mais importante do que isso é se inscrever no canal, deixar seu joinha, ativar o sininho e mandar perguntas, porque nós teremos muito prazer em responder. Manifeste-se, mostre que você está com a gente, porque nós preparamos esse programa com muito carinho, especialmente para você. Obrigada e até a próxima.